Hare Krishna. Então, pessoal, assim, agora que, né, o desabafo já foi no vídeo anterior, eu vou continuar aqui com a questão que foi levantada aqui da Josedilza, né? Olha só, como você, aí ela colocou assim, olha, abriga crianças que foram abandonadas nas mais diversas situações. Como você, querido mestre Devananda Deva, com o seu trabalho de amor, de ajuda comunitária, de ajuda espiritual, você ainda vai renascer? Né? A pergunta dela. Você ainda vai renascer? Bom, eu vou ler mais um pouquinho, porque eu posso juntar as duas coisas, né? Você, veja, estou sendo beneficiada por sua ação. Você está abrindo meus olhos para essa questão, fazendo-me refletir. Isso basta? Como temos certeza de que estamos no caminho certo? Como nos descobrir? Como despertar para a elevação da alma? Tem tantas questões para refletir, fico preocupada com o prolongamento da conversa. Bom, tudo bem, não tem, assim, assim como eu, né, acho que os assuntos têm que ser falados, né, eu acho que eu, assim, estou também predisposto a ouvir a outra parte, o que a pessoa precisa falar, ou como as dúvidas, né, dúvidas são sintomas, não é, sintomas de, digamos aí, né, de uma pessoa que está pensando, né, de uma pessoa que está pensando. Então, tem uma máxima, né, do escritor Goethe, né, ele diz o seguinte, olha, há pessoas que não cometem erros, né, porque nunca desejam fazer algo que valha a pena fazer. Eu acredito que era um dos pensadores gregos, ele dizia o seguinte, a melhor maneira de não ser criticado é não fazer nada. Aqueles que querem fazer alguma coisa normalmente vão ser criticados. Então, assim, a dúvidas significa que a pessoa está se arriscando, né? E de certa forma, quando surgem dúvidas, significa que a pessoa está pensando no assunto. Quando não tem dúvidas, significa que a pessoa já equacionou, e se ela já equacionou, possivelmente ela está falando sobre a equação daquela dúvida específica, ou então ela empurrou para baixo do tapete como uma solução que é o equivalente à solução que é conhecida pelos sábios como a tática do coelho na floresta. O coelho está caminhando pela floresta, fugindo de um lobo, de uma raposa, daí não tem nenhuma toca, não tem nenhum local para se esconder, então o coelho para de correr e se encolhe, vira uma bolinha, né, coloca as orelhas diante dos olhos, fecha os olhos, aperta, baixa o ritmo de batimentos cardíacos e o coelhinho tem aquela sensação leve de que o problema desapareceu. Por quê? Primeiro, ele não está vendo o problema, outra coisa, o coração está batendo mais lentamente, a oxigenação cerebral está diminuindo, então ela está sentindo aquele relaxamento interno. Daí vem a raposa e come o coelhinho, né? Assim, é uma técnica que funciona, dá uma sensação, não momentânea de alívio do problema, mas o problema vem e devora a pessoa, né? Ou seja, responda a minha dúvida ou eu te devoro. Eu fiz essa charada em algum vídeo e esperei, não é, que alguma pessoa se interessasse pela resposta, mas até hoje ninguém se interessou, então eu não dei a resposta. Se alguém se interessar, eu fiz a seguinte colocação. O que é? Tinha um ogro no meio do caminho que levava para um oráculo e os peregrinos iam lá consultar o oráculo. O ogro então pulava na rua, na estrada, e dizia o seguinte para a pessoa: responda a minha dúvida ou eu te devoro. Então a pessoa teria que responder a dúvida, senão seria devorada. E a pergunta seria, o que é? Que de manhã tem 4 patas, durante o dia tem 2 e à noite tem 3 patas. Responda para mim o que é isso, do contrário, então eu te devorarei. E se a pessoa não soubesse responder a pergunta, seria devorada. Então, a dúvida, não é?
que o ogro tinha era essa. E se fosse respondida a pergunta, então a pessoa sobreviveria. Então, as dúvidas são como ogros devoradores. Se você as tem e não as equaciona, elas acabam te devorando, ou devorando o seu entusiasmo, devorando o seu interesse, não é? Pelo sentido que é a busca da existência, ok? E eu não vou dar a resposta aqui também novamente, só vou dar a resposta se alguém se interessar por ela. Senão, você possivelmente que não sabe a resposta, muitos sabem, né? Mas você possivelmente que não sabe, se encontrar um ogro em algum momento, é bom que esteja preparado, né? Porque você pode virar o lanche dele. Muito bem, então a pergunta é a seguinte: você vai renascer? Veja bem, olha só. Afirmar, dar a afirmação absoluta de 100% de que eu não renascerei como ser humano seria, de certa forma, audacioso, seria pretensioso, né? Evidentemente que, se você me pergunta se o meu desejo é de renascer, a minha resposta é a seguinte: absolutamente não. Eu não desejo renascer entre os seres humanos. Então, o meu objetivo é fazer ao máximo possível para justificar o fato de eu não renascer entre os seres humanos, tá? Na condição de um ser humano, de uma alma condicionada, ok? Então, assim, tem certas coisas que nós observamos por coerência, por probabilidade. A gente tem que manter a humildade sempre, né? Mas nós temos que ter uma probabilidade. Por exemplo, vamos supor, não é, que nós estejamos jogando, vamos colocar um exemplo de futebol aqui. Vamos supor que nós estejamos jogando no time do Corinthians, ou o time do Palmeiras, ou o time do Flamengo, um time grande, né? São Paulo, sei lá, um time grande. Esse time grande vai jogar com um time pequeno. A probabilidade que há de que o time grande, que tem jogadores mais bem preparados, mais espertos, mais expert em chutar a bola e fazer o gol, a probabilidade de que esse time vença sobre o time menor é relativamente alta. E por probabilidade, né, por coerência, você já, né, imagina que vai ser, por exemplo, o Brasil, né, a seleção brasileira, jogando contra um time pequeno, Venezuela, Peru, sei lá, um time aí, né, sem muita qualificação profissional, muita qualificação técnica de futebol. Então aí os brasileiros já esperam que o Brasil vai ganhar o jogo, né? E isso é claro que sempre tem a humildade, né? O técnico do futebol, ele vai falar para os jogadores: olha, não é um jogo difícil, é um jogo que, jogando bem, dá para ganhar, mas a gente tem que manter o que? A humildade perante os jogadores. Nós não vamos tratar os jogadores com desprezo, vamos respeitá-los como adversários. Porém, vamos jogar o jogo para ganhar, porque dá para ganhar, não é um jogo difícil. Vamos lá, pessoal, é isso que o técnico vai falar para os jogadores. Os jogadores também vão saber disso. Não vai ser uma parada muito difícil. Agora, não vamos jogar com certa humildade. Então, assim, quando nós estamos nos ocupados no processo de evoluir espiritualmente, então a gente tem uma certa intuição interna de que nós estamos caminhando naquela direção e que as chances de alcançarmos aquele resultado é relativamente alto, embora nós tenhamos que sempre manter, né, uma certa competência de humildade, sabendo-se que a decisão final, não vai estar sempre atrelado não apenas ao meu esforço pessoal de evolução, mas também à decisão, das autoridades superiores que lidam com esse processo de avaliação, né? Agora, logicamente que nós internamente nós temos uma certa expectativa em relação ao esforço que nós estamos realizando, principalmente devido ao fato de que, ao nós compreendermos, o mecanismo que é o equivalente de um jogo, né? Ao entendermos como que funciona o jogo, que é a técnica da evolução, ao compreendermos que esse processo é um processo muito mais científico do que emocional, aí fica mais, o jogo de evoluir fica mais profissional, fica mais realmente técnico.
Então você sabe o que tem que fazer e você sabe como fazer e você vai lá e faz. Então fica bastante objetivo o programa de evoluir. Não fica uma coisa assim emocional, não é? Que é uma escolha emocional. Não. O processo da evolução, como toda a criação divina, segue uma regra de lógica racional. Né? Você precisa, por exemplo, saber, por exemplo, ter empatia, não jogar o lixo na rua. Né? Não jogar o lixo na rua não é uma questão de inteligência. Por quê? Você pensa, o lixo na rua, além de incomodar as pessoas, trazer ratos que trazem doenças, pode entrar no bueiro e alagar a cidade. Então, não é uma questão emocional. Eu não vou jogar o lixo na rua porque eu quero ser uma pessoa vista como uma pessoa boa. Eu quero me sentir uma pessoa boa. Né? Ele deixa, a princípio, isso é para criança, né? A mãe incentiva a criança, olha, você é um menino bom, um menino bondoso, então você não joga o lixo na rua. Então a criança vai lá, emocionalmente motivada, e pensa, eu sou uma criança bondosa, então eu não jogo o lixo na rua. Então, numa fase mais infantil, é pela emoção, mas na fase mais madura, é pela razão, é pela consciência, é pela percepção das coisas como elas funcionam. Então você não joga o lixo na rua, porque você sabe que isso é prejudicial do ponto de vista coletivo, né? Nós sabemos que nós não podemos desmatar a floresta amazônica, mas não é apenas pelo fato de que nós amamos o verde, de que nós amamos os pássaros, vamos proteger as onças pintadas. Não é emocional, é uma questão prática. Isso pode gerar efeitos que podem criar problemas sérios para a humanidade. Então é científico. O processo de não desmatar as florestas, de criar necessariamente parques ecológicos, de leis ambientais, não é uma motivação emocional, porque o verde é belo, porque as florestas são lindas e porque nós temos que preservar as florestas porque é bonito ter florestas no país. Não é isso, né? É uma questão muito mais, de fato, técnica, científica, de autopreservação. Né? É autopreservação, é um instinto de autopreservação, isso é racional. Da mesma forma, o processo da evolução chega um momento que é a fase emocional de que eu preciso ser uma pessoa boa para que Deus fique feliz comigo, para que eu possa me sentir bem comigo. Essa parte emocional, ela fica superada quando nós entendemos que o processo de evoluir, ele é uma questão profissional realmente, né? Nós temos que ter empatia, nós temos que ter compaixão, nós temos que cultivar conhecimento, nós temos que ajudar as pessoas, nós temos que nos preocupar com os demais, nós temos que, tentar fazer o melhor que nós podemos fazer, sem, evidentemente, que isso nos coloque numa situação de risco, claro, né? Porque tem pessoas que são ajudáveis, tem pessoas que não são, tem pessoas que são simplesmente parasitas. E ajudar as pessoas que simplesmente parasitam pode ser prejudicial, porque você vai perder a energia de ajudar as pessoas que realmente precisam da ajuda. Então nós temos que ter uma certa critério de seleção, de inteligência, para escolher como nós vamos fazer na hora em que nós vamos fazer a nossa ação comunitária, a nossa ação humanitária, a nossa ação filantrópica. E as pessoas têm diferentes caminhos para exercitar essa compreensão espiritual, não é? Tem pessoas que fazem com crianças, tem pessoas que fazem com velhos, tem pessoas que fazem com adolescentes, tem pessoas que fazem com desempregados, doentes, não é? E são várias áreas que se pode adotar uma delas para exercitar o processo da caridade, o processo da filantropia, do humanitarismo, paralelamente ao cultivo de conhecimento sobre a mente de Deus, sobre a criação, sobre os objetivos da existência e sobre o sentido de evoluir, tá? Então, nesse sentido, para responder a pergunta, né, que eu fiz a contextualização, mas para responder a pergunta, se a pergunta é direta para mim, eu sinto que não apenas eu, mas qualquer pessoa
que se dedique e que deseje na mesma intensidade que eu desejo, não seria assim, não seria um resultado coerente retornar a renascer por obrigação, por exemplo. Não seria coerente que essa pessoa retornasse por obrigação. Por exemplo, vamos imaginar que uma pessoa passe o ano inteiro estudando para o vestibular, dedicado, e ele tenha o conhecimento, ele domine o conhecimento, ele sabe, ele esteja preparado. Então é de se esperar que essa pessoa vai conseguir a vaga na universidade, devido ao esforço, né? Então, e mesmo o aluno, o estudante, ele também sente intuitivamente, enquanto ele vai para fazer o exame, de que ele está preparado e de que ele vai conseguir a vaga. E essa segurança interna não é um pensamento positivo, não é a força do pensamento positivo emocional, não é uma expressão do exercício da neurolinguística, não é isso. É o suor que foi realizado durante o ano todo se preparando, estudando. Evidentemente que ele tem que ter uma boa psicologia, ter, né, essa confiança de que o exercício que foi feito vai produzir resultado, evidentemente, né? Mas não é como fruto do impulso emocional de que vai dar tudo certo. Não, é como consequência de um grande esforço. E, claro, da boa vontade também, não é? De haver pessoas do outro lado que se predispuseram a auxiliar essa pessoa nesse processo, né? Então, assim, dessa forma, o caminho da evolução espiritual, pode-se dizer, é 80% suor, não é? E só 20% revelação espiritual. 80% é suor, é batalha, é luta, é estudar, é tolerar o Devananda falando, mais do que 1 hora, assistir uma palestra por dia, procurar entender, comparar o conhecimento védico com outros conhecimentos para ver a consistência de o que você vai colocar no seu coração. Suor, né? 80% suor, 20% revelação divina, né? Que já é o suficiente. Acho que 1% só de revelação divina já seria o suficiente para dar uma overdose de experiências místicas e espirituais, que é um dos aspectos da evolução. A experiência mística não é a característica predominante da evolução espiritual. Eventualmente se tem experiências místicas, né? E essas experiências místicas, normalmente, elas são possíveis de serem explicadas racionalmente ou coerentemente para os demais, né? Experiências místicas inexplicáveis, que não podem ser jamais explicadas, devem ser desconfiadas, porque esquizofrênicos também têm esse tipo de catarse, vamos dizer assim, né? Então, místicos normalmente conseguem sim transmitir aos demais as suas experiências místicas internas, com metáforas, com analogias e com explicações, né? Mas pelo menos uma grande parte das experiências místicas pode analogia. É claro que o público também tem que estar, de certa forma, num certo nível de qualificação para compreender as metáforas aplicadas para se explicar uma revelação mais profunda. Porém, sim, é possível transferir dados e conhecimentos, sim, é possível, tá? Então, a intuição consequente do esforço que eu tenho realizado durante a minha vida, não é? Eu fui monge também durante 10 anos como celibatário, dedicado, como chefe de família, eu tenho 2 filhos, não é? Eu trabalho, sempre trabalhei para manter os meus filhos, enfim. Então, eu acho que eu tenho cumprido, né, com a parte básica, que é o Dharma, e estou buscando o meu aperfeiçoamento a cada momento, não é? Na medida em que eu estou me dedicando a compartilhar esses dados, essas informações, esses conhecimentos, e eu faço isso com a compreensão da importância, da relevância que isso tem. Então eu faço esse processo com dedicação, com devoção, com respeito, realmente com amor, não é, ao conhecimento védico. E eu, sinceramente falando, eu não estou buscando a autoadoração, autolatria, né? Eu gosto de coisas bonitas, eu gosto de coisas belas. Então,
o nosso cenário aqui é todo colorido, é todo belo. Eu tenho particularmente um uniforme que é praticamente é um pedaço de pano, né? Que é um tecido, que é o uniforme dos Rishis, para representar os Rishis. Eu estou sentado aqui nesse banco que é uma Vyasasana, que é um assento para os Rishis, então eu estou representando os Rishis. Então, de certa forma, existe aí, vamos colocar assim, uma vaidade, entre aspas, mas que na verdade é uma coisa bem simples, é só porque é artístico, é colorido, eu amo cores, as cores são antidepressivas, né? E eu amo a cultura védica, então eu sou muito ligado a todos os detalhes da cultura védica, mas isso é o máximo. Eu, sinceramente, do fundo do meu coração, eu não tenho interesse nenhum em ser adorado como sendo um presente de Deus para a humanidade, um ser altamente iluminado. Eu não tenho esse tipo de, vamos dizer assim, esse tipo de sedução, esse tipo de aliciamento, de bajulação, digamos assim, só atrapalha, na verdade, né? O meu interesse é por pessoas interessadas, pessoas sérias, né? Como eu falei no outro vídeo, pessoas sinceras podem simplesmente serem pessoas que acabam assim, nos lisonjeando, falando elogios, que são, claro, incentivos e tudo, a gente fica feliz, todo mundo gosta, né, de algum elogio em algum nível, mas ao mesmo tempo não é o suficiente, porque os elogios, na hora, se esses elogios, se eu juntar todos os elogios que eu recebo e todas as críticas que eu recebo, tanto as críticas, eu analiso as críticas também, para ver se são apenas críticas do ponto de vista do condicionamento, da contaminação que a crítica traz em si, ou se ela procede. Então eu pego a parte que procede e rejeito também a parte que é só um condicionamento humano, porque, né, do desejo de criticar a outra pessoa. Então eu analiso isso daí também, né? Mas elogios e adulação não ajudam em nada na hora da avaliação final, né? Então não são os elogios que vão realmente fazer com que eu seja avaliado positivamente na hora da minha avaliação final. Então, se o objetivo for buscar elogios, a aprovação do público, né, que não tem muito conhecimento, a adoração do público, isso vai fazer com que o jogador, né, em algum momento, na hora da avaliação, seja avaliado negativamente. Então, não é o caso, né? Não é o meu caso. Eu não estou buscando autolatria, eu não estou buscando ser adorado, eu não estou buscando ser, enfim, ser bajulado, ser adulado. Esse não é o meu objetivo. De fato, o meu objetivo é encontrar buscadores interessados, radicais, convictos do processo da evolução e que queiram me explorar ao máximo em termos de aquisição de conhecimento. Então, eu estou, assim, querendo, né, como o Roberto Carlos cantou, eu quero ter 1 milhão de amigos e bem mais forte poder cantar, né? Então eu quero ter amigos sim, eu quero ter pessoas inteligentes ao meu redor, mas eu quero ter pessoas que de fato queiram progredir espiritualmente. Então se o grupo for pequeno, não tem problema, né? É preferível um grupo pequeno de buscadores, né, profundos, do que um grupo grande, porque religiões tem muitas. As coisas, quando são superficiais, logo se transforma numa religião grande, né, com muita gente, e fica tudo muito naquele nível, né, básico ali. As pessoas repetem as coisas, não sabem por que repetem, não sabem por que estão falando, não entendem, não conseguem explicar aquilo que elas estão praticando, e vira uma religião, e tem muitas religiões, e eu não quero ser mais um fundador de religião, porque já tem religião demais no planeta. Eu estou buscando realmente pessoas que eventualmente possam compreender o conhecimento védico e que possam compartilhar as suas realizações a partir desse conhecimento. Então, nesse sentido, qualquer pessoa, não apenas eu, o Devananda, mas qualquer pessoa que tenha assim esse Laulian, essa ambição, esse desejo ardente do cultivo do conhecimento e da prática desse conhecimento, essa pessoa, o que vai acontecer com essa pessoa internamente é que ela vai ter sim a intuição de que ela está se despedindo da humanidade, né? Ela está fazendo o que precisa ser feito,
da maneira como precisa ser feita, mas ela está realmente se despedindo, deixando, não é, a série humana para aceitar, vivenciar experiências de evolução em outros níveis, porque a evolução continua, só que em outros níveis, né? Não precisa necessariamente sempre ficar renascendo como ser humano para ficar repetindo o mesmo conteúdo infinitamente. O sistema educacional, ele é racional. O aluno adquire o conteúdo da série, passa para a próxima. Ele não fica, o sistema não fica repetindo o aluno por capricho. O aluno adquiriu a qualificação mínima, já vai, ou mínima, né, a qualificação média, já passa para a próxima etapa. Né? E assim também é o processo da evolução. A alma adquire, assimila o conteúdo da série, já vai para a próxima etapa assim que ela amadurece ou desenvolve uma tese de evolução. Né? Ela demonstra o quanto ela entendeu de forma prática e isso é assimilado como tese de evolução final. Então ela é transferida para as fases superiores. O que pode acontecer com uma alma que está muito desejosa de evoluir espiritualmente é o seguinte: ela pode despertar um nível de compaixão pela condição da ignorância da humanidade a tal ponto que ela deseje voltar entre os seres humanos, mas não por condicionamento. Ela deseja voltar para continuar esse trabalho de resgatar as almas condicionadas da ignorância, da ilusão e levá-las ou colocá-las ou despertá-las para o caminho do progresso espiritual. Isso acontece, chama-se Bodhisattva, o fenômeno. A pessoa se ilumina, ela está pronta para ser liberada, ela já pode se liberar, mas ela, no íntimo do coração, deseja retornar entre os seres humanos, mas não porque ela curte viver como ser humano, porque ela gosta de ser um ser humano, não é isso. É porque ela está com compaixão da condição miserável da alma na condição humana. Então ela quer voltar para lembrá-las da situação de que elas têm que sair desse ciclo de nascimentos e mortes. E aí essa seria a motivação para um retorno. Mas intuitivamente a minha resposta é não. Sinceramente, eu sinto que do esforço que eu tenho feito nessa vida e da compreensão, não é, que eu adquiri, não porque eu sou um ser iluminado, mas porque os Vedas têm conhecimento suficiente para eu justificar essa afirmação. Eu acho que a equação do sentido da existência ela está concluída na medida em que a pessoa compreende a intenção da mente de Deus ao falar esse Bhagavad Gita para o processo de autorrealização. O próprio Krishna diz aqui, né, no Bhagavad Gita, que a pessoa que alcança esse conhecimento espiritual, ela então volta ao lar, ela desperta no Supremo, ela desperta na morada original e ela jamais retorna a esse mundo chamado material. Ou seja, ela concluiu o curso, não tem que voltar mais, né, no ABC. Por exemplo, a pessoa passou pelo ciclo básico, se formou, ela não tem que voltar mais no ciclo básico, a não ser que ela volte como professora. Então ela vai voltar para a mesma escola em que ela estudou, mas não na condição de aprendiz, mas na condição de professor. Então essa seria aí a minha resposta para essa pergunta, ok? Hare Krishna, Namastê, a gente se vê então na próxima gravação. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ó energia suprema de amor divina, eleva-me, envolve-me, protege-me. Hare Krishna.